Estamos cumprindo ou descumprindo a lei divina? Nós vamos hoje aprender que muitas vezes a gente descumpre aquilo que nós apontamos no outro, nós também fazemos. Estamos estudando ainda este livro, o Evangelho por Emmanuel, Evangelista Mateus. Continuamos ainda. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Vamos aproveitar o nosso adversário na nossa mesma caminhada para a gente se reconciliar com ele. E o texto de hoje é Adversários e Delinquentes. Esse texto vocês vão encontrar neste livro que eu já mostrei para vocês, também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 178 e no próprio Google. E aqui o primeiro esclarecimento já vai para o título que Emmanuel resolveu dar. Quem é nosso adversário e o que é um delinquente? Será que o adversário a gente não pode interpretar como aquela pessoa que pensa diferente de nós? É aquele que se opõe ao nosso pensamento, que às vezes a gente acha que vai ser um rival, ele tem um ponto de vista contrário. E dentro desse ponto de vista contrário, quantos de nós, já na nossa adolescência, já não achamos que os nossos pais são nossos adversários porque eles pensavam diferente de nós, eles queriam que nós fizéssemos diferente, porque eles já tinham mais experiência. Eles sabiam que quem estava agindo errado não eram eles, éramos nós. E hoje, que nós temos nossos filhos, muitos aqui, já adolescentes, conseguimos entender aquilo lá de trás. Às vezes a gente encontra um adversário dentro de casa. A gente encontra nos nossos próprios pais. E delinquente? Quem que é delinquente? Vem no primeiro momento na nossa cabeça aquelas pessoas que resolvem descobrir a lei, por conta disso são punidas. E é isso mesmo. Mas nós estamos falando não é das leis dos homens, não. Nós estamos falando das leis naturais, das leis divinas. Aquelas leis que estão na nossa consciência. E dessa forma, até nós somos delinquentes muitas vezes. Não são só os outros. Nós também somos delinquentes. São os opositores da lei. Vamos começar então o estudo. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, pacificação, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada, livre de qualquer sentimento aviltante. Quando a gente tem um adversário, a nossa oração, ela ainda é carregada de um sentimento que não é legal, de um sentimento que não é bom, e todos os sentimentos que não são bons, eles nos fazem mal. Eles, ao invés de atingir o outro, eles nos atingem em primeiro lugar. Então, olha, pacifica com seu inimigo, com seu adversário, para que quando você possa fazer a oração para Deus, você esteja limpo, você esteja em paz consigo mesmo. E quantos de nós não estamos em paz conosco, porque nós temos esses adversários? Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Às vezes, quem nós consideramos nossos adversários, nossos opositores, estão numa posição muito melhor do que a nossa. Só que nós, porque ainda temos nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, entendemos eles por adversários. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Às vezes nós não vamos ter a mesma opinião com a outra pessoa, mas aquela pessoa desenvolve um trabalho que é muito bom. Nós temos que respeitar essa pessoa, esse trabalho que ele faz. Talvez eu fizesse diferente, mas ele está fazendo e está dando certo. Vamos respeitar o que essa pessoa está fazendo e, se possível, vamos cooperar com esse trabalho no bem dele. Vamos ter humildade para enxergar isso, reconhecer isso. Há companheiros, porém,
que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto da humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que nossos irmãos delinquentes, aqueles que se opõem à lei divina, que não cumprem ela, são enfermos, doentes, necessitados de amparo e intervenção, compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. A gente precisa aprender a se posicionar, a sair de cima do muro, porque é muito cômodo. Eu não vou atrapalhar o outro, eu sou humilde, olha só. Não, mas tem momentos da vida que a vida pede para nós ação, pede que a gente se posicione, porque se a gente não se posicionar perante algo que não é legal, isso vai crescendo cada vez mais. E se nós já sabemos o que é o bom, o que é o bem e qual é a forma certa de agir, a gente tem sim que se posicionar, sair dessa falsa humildade, dessa posição de que eu sou humilde e respeito o outro, não, e se posicionar. A gente precisa aprender a se posicionar. Às vezes perdemos muitas chances de coibir o mal, mas eu não posso deixar que o mal tome conta. A gente precisa aprender isso. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Quem está numa posição de direção, se não tomar conta, não vai conseguir mais guiar um grupo que está com ele, não vai conseguir mais ter o controle da situação no sentido de encaminhar para o lado bom, para o bem. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios, na posição de criaturas responsáveis. Não podemos, então a gente tem que ter harmonia com aquelas pessoas que não pensam igual a nós, mas não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Você está vendo lá, você tem um pote, vamos usar esse exemplo mesmo, um pote de água, que todo mundo bebe daquela água, e você está vendo a pessoa jogar algo que não é legal naquela água. Nós vamos ser indiferentes a isso? Nós vamos fechar nossos olhos? De novo, Emmanuel nos deu um exemplo de como a gente se posicionar. A gente não pode ser indiferente a isso. A gente precisa aprender a se posicionar, porque senão todos os demais serão contaminados, serão prejudicados. Mas a gente precisa aprender a fazer o bem sem violência. Como que às vezes eu apago o fogo? Às vezes, dependendo da forma que eu resolver apagar o fogo, eu aumento o fogo. Então, Emmanuel aqui ele nos ensina um caminho, ele não está escrito diretamente, mas ele nos deixa aqui um caminho. Vocês já pensaram em fazer oração para aquela pessoa que não está agindo de uma forma legal? Porque às vezes você apaga o fogo com algo bom, você devolve algo bom para ele. Dentro das parábolas, dentro do Sermão do Monte, que nós já estudamos, é aquela história de ser manso e pacífico. Quando alguém te faz um mal, o primeiro passo é não devolver o mal. E a gente se torna pacificador quando a gente faz o bem para aquela pessoa. Necessitamos acatar os condôminos do edifício. Outro exemplo, os condôminos do edifício que nos serve de residência. Toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um dele ateando fogo no prédio. Então, a gente tem que ter respeito por todas aquelas pessoas que moram no mesmo prédio que nós, no mesmo condomínio. Esse é o exemplo aqui. Mas a gente não pode se desinteressar da segurança geral se a gente perceber que o prédio vai pegar fogo. Se uma pessoa estiver tendo uma atitude que vai fazer aquele prédio inteiro pegar fogo, eu não posso fechar meus olhos, porque aí é a segurança geral que eu preciso pensar. A gente precisa aprender a viver em paz, mas em viver em paz com responsabilidade. A responsabilidade ela vai permear a nossa vida inteira. Vivamos em paz, contudo sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. A gente sabe o que precisa fazer. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, não. Mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho, sob nossa jurisdição,
usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Onde nós estivermos, nós precisamos agir com harmonia. Aqui ele fala, olha, a gente precisa ter responsabilidade e discernimento. A gente precisa preservar a ordem nas áreas do nosso trabalho, usando clareza e ponderação, caridade e prudência, e levar harmonia para aquele ambiente. A gente precisa aprender a fazer isso. Cristo, na verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta da tua mordomia. Aqui ele se refere a uma parábola que é do administrador infiel. E a pergunta é: como estamos administrando os recursos que Deus nos dá aqui? Porque Deus nos dá diversos recursos, e esses recursos dá para a gente entender como aquelas pessoas que estão conosco no nosso dia a dia ou que vão aparecer na nossa vida, no transcorrer dessa nossa jornada de encarnados neste momento. E como nós estamos administrando esses recursos, essas oportunidades de trabalho, de aprendizagem e de crescimento. Será que a gente está aprendendo a amar, a perdoar e a orar? A gente precisa aprender a extrair o melhor valor de cada momento onde nós estivermos, mesmo que seja nas horas mais difíceis. Terão horas fáceis e horas difíceis, mas a gente precisa aprender a extrair o valor de cada momento e através disso crescer. Adversários e delinquentes. Nós muitas vezes estamos nessa posição de adversários e de opositores à lei divina. E outras vezes são os outros. Então a gente precisa aprender a harmonizar por onde a gente passar, para que a gente siga os caminhos de Jesus. Porque Jesus foi isso que ele nos ensinou. Eu sei que não é algo fácil, é algo que a gente vai precisar aprender muito ainda no nosso dia a dia, é um grande desafio. Mas vamos começar a refletir e a pensar nisso no nosso dia a dia e a começar a viver mais em paz, mais em harmonia. Vocês vão ver que quando o mar está revoltado, tudo é mais difícil, mas quando a gente consegue que ele fique mais tranquilo, que se acalme, tudo parece mais fácil, a caminhada se torna mais fácil. Se você gostou do nosso estudo, se inscreva nos nossos canais. Não se esqueça de nos acompanhar no nosso próximo estudo. Até lá!